A história que você vai ouvir agora não é apenas mais uma história, é um espelho, e a mensagem que ela carrega pode ser a resposta que você está esperando ouvir, exatamente no momento em que mais precisa. Então, fique até o fim, porque o final vai te surpreender e, quem sabe, mudar a sua perspectiva para sempre. Era uma garota que o universo parecia ter riscado a lápis, um esboço apagado na margem da vida. Seu nome era Elisa, e seus 28 anos carregavam o peso silencioso de portas fechadas, de não, ditos com pena, de currículos que desapareciam no vácuo digital como se nunca tivessem existido. Ela morava em um quarto e sala minúsculo no terceiro andar de um prédio antigo, cujas janelas só enxergavam a parede de tijolos da construção ao lado. O mundo, ali, era um quadrado de concreto e um céu que aparecia apenas em fatias estreitas. Elisa era formada em belas artes, com uma habilidade para capturar a alma das pessoas em traços a carvão que beirava o sobrenatural. Mas ninguém parecia enxergar isso. Para o mercado, ela era uma profissional criativa sem portfólio digital impactante. Para os algoritmos das redes sociais, seus desenhos meticulosos, postados com esperança, eram engolidos por um mar de conteúdo rápido e efêmero. Para a família, era a filha talentosa que precisa se encontrar. Um eufemismo gentil para custo e preocupação. O que todos enxergavam, quando se davam ao trabalho de olhar, era uma moça tímida, de olhos grandes e um sorriso contido, que falava baixo, que se encolhia em reuniões, que carregava uma pasta com desenhos que ninguém pedia para ver. Uma sombra, uma promessa não cumprida. O que ninguém enxergava, no entanto, era o universo completo que pulsava por trás daquela quietude. Ninguém enxergava a disciplina feroz que a fazia gastar horas em um único esboço até capturar não a imagem, mas a essência. Ninguém enxergava a biblioteca de anatomia, de teoria das cores, de história da arte que ela devorava nas madrugadas. Ninguém enxergava a resiliência de continuar desenhando, dia após dia, mesmo quando a única audiência era o eco do seu próprio vazio. E, acima de tudo, ninguém enxergava que a sua aparente fragilidade, a sensibilidade que a fazia sentir demais, chorar com um filme, se comover com um olhar na rua, era, na verdade, a antena finamente sintonizada de sua arte. O mundo via uma moça frágil e sem direção, mas há outros olhos que veem diferente. Esta é a história da garota que o mundo digital ignorou, que as oportunidades passaram por largo, mas que foi encontrada de uma forma que ninguém, nem mesmo ela, poderia ter imaginado. Desenvolvimento, a luta. A rotina de Elisa era um ciclo metronômico de tentativa e silêncio. Acordava cedo, preparava um café forte e se sentava diante da mesa de luz, uma prancha de madeira simples encostada na janela que roubava a luz da parede de tijolos. Seus dedos, manchados de grafite, eram seus únicos instrumentos de trabalho. Ela desenhava rostos de pessoas comuns que ela observava no café da esquina, no ônibus, na fila do mercado. Cada desenho era uma biografia em silêncio. Mas o mundo moderno não tem ouvidos para silêncio. Elisa criou uma conta em uma rede social voltada para artistas. Postou seus trabalhos com hashtags cuidadosas. O resultado foi um murmúrio quase imperceptível no vasto oceano digital. A sensação não era de rejeição ativa, era de algo pior, a irrelevância total. Era como se ela estivesse falando em uma língua extinta em uma sala vazia. As contas a pagar, no entanto, falavam uma língua universal e urgente. A pressão da família, sempre disfarçada de conselho, aumentava. Já pensou em fazer um concurso, Elisa? Algo estável. Sua mãe sugeria cursos de digitais. O mundo é digital, minha filha. Talvez seja isso.
Elisa tentava. Abria os programas complexos e seus dedos, ágeis com o carvão, tornavam-se pesados e desastrados no tablet gráfico barato. O digital a frustrava. Ela não queria criar imagens perfeitas e frias. Ela queria capturar almas, e as almas, ela sentia, residiam no grão do papel, na imperfeição do traço. A desconexão era total. Aos poucos, a fé que ela tinha em seu dom, uma fé quieta, mas persistente, começou a rachar. As noites eram preenchidas com o som do lápis no papel. Sim, mas também com um choro abafado no travesseiro. A oração se tornou um sussurro rouco. Deus, eu acredito que você me deu isso. Mas por quê? Para sofrer? Para ser um segredo que ninguém quer conhecer? Mostra o caminho, porque eu já não enxergo mais nada. Desenvolvimento ou ruptura. O ponto de ruptura veio em uma terça-feira cinzenta. Elisa havia gastado 3 dias em um retrato profundamente emocional de um homem idoso que costumava sentar no banco da praça. Postou o desenho online com um trecho de um poema. Horas se passaram. Um like. Apenas um. Naquele momento, algo dentro de Elisa se desprendeu. A voz da dúvida, que sussurrava há anos, gritou vitoriosa. Você está errada. Seu talento não é real. Você é uma fraude. Com um acesso de raiva contra si mesma, ela pegou o desenho do idoso, aquele que tanto amara criar, e fez um traço forte e grosseiro com o carvão, rasgando o papel. Parou, horrorizada, os dedos trêmulos. O que havia feito? Era o seu próprio coração que ela estava mutilando. Com lágrimas cegando sua visão, começou a juntar seus desenhos, empilhando-os para guardá-los no fundo do guarda-roupa, talvez para sempre. Foi então que o telefone tocou. Era um número desconhecido. Elisa atendeu com a voz embargada. Alô? Do outro lado, uma voz feminina, idosa, um pouco trêmula, mas clara, disse: Boa tarde, falo com a artista Elisa, a moça dos desenhos no Café Central. Elisa ficou paralisada. Sim, sou eu. A senhora se apresentou como Dona Iracema, de 87 anos. Explicou com uma calma serena, que observava Elisa há semanas no café. Vira-a desenhando, notara a intensidade do seu olhar. Minha neta me mostrou seu perfil na internet. Vi aquele desenho lindo do seu Joaquim, o homem da praça. Chorei. Você desenhou a alma dele, minha filha. Algo que uma foto nunca faria. Elisa não conseguia articular palavra. Dona Iracema continuou. Estou ligando com um pedido, talvez um pouco incomum. Você aceitaria fazer um desenho para mim? Não é para mim, na verdade. É para o meu marido. Elisa engoliu seco. Claro, Dona Iracema. Fico honrada. Quando posso conhecê-lo para fazer alguns esboços? Houve uma pausa longa no telefone. Quando a voz idosa retornou, estava ainda mais suave. Ah, minha querida, isso não será possível. O meu Alfredo partiu há 20 anos. Eu queria um retrato dele. Mas não tenho boas fotos. Só tenho a imagem dele na minha memória. E ela está desbotando. É a coisa que mais me dói. Eu ouvi falar que você desenha almas. Será que você poderia desenhar a alma do meu Alfredo só com o que eu consigo lembrar? O mundo parou para Elisa. Tudo dentro dela gritou em protesto. Isso é impossível, dizia a voz técnica. Não se pode criar um retrato fidedigno a partir de uma memória. Mas outra voz, minúscula e soterrada há tempos, sussurrou. Era a voz do primeiro amor pela arte. A voz que ouvia o apelo desesperado por trás do pedido. Elisa fechou os olhos. A voz técnica berrava. Impossível! Ela respirou fundo e, por um instante, deixou de lutar. Em vez de orar com palavras, orou com um sentimento. Um grito mudo de entrega. Um esvaziamento total. Eu não sei. Se é para ser feito, você tem que me guiar. Quando abriu os olhos, não havia mais conflito.
A decisão estava tomada no seu corpo. Vou tentar, dona Iracema. Com todo o meu coração. Desenvolvimento, a entrega. Elisa encontrou-se com a idosa em um apartamento simples e cheio de fotos desbotadas. A neta de dona Iracema, Clara, uma jovem que trabalhava com marketing digital, serviu chá com um sorriso de admiração, observando tudo com olhos atentos. Não havia uma foto clara do Alfredo. Dona Iracema falou por horas. Falou do primeiro encontro, de uma dança, do cheiro do seu colônia barata, da textura das mãos. Falou dos olhos castanhos que brilhavam como mel no sol da tarde. Falou do sorriso torto, com um dente quebrado. Elisa não fez anotações, apenas ouviu, absorveu. Sentou-se no chão da sala, com seu bloco de esboços, e começou a rabiscar. Não o rosto de um homem, mas a impressão de um homem. O amor de dona Iracema era sua única referência. Era um processo intuitivo, quase mediúnico. Ela pedia, em pensamento, mostre-me, e sua mão parecia se mover sozinha. Durante 3 dias, ela mergulhou naquele projeto como nunca mergulhara em nada. Esquecera o algoritmo, os likes, o mercado. Existia apenas ela, a memória frágil de um amor e o papel em branco que precisava se tornar um portal. Na noite do 3º dia, exausta, ela deu o último traço. Olhou para o desenho e tremou. Lá, no papel, não estava uma fotografia. Estava um homem. Um homem com um sorriso contido e terno, com um olho que parecia conter luz própria. Um homem que emanava uma bondade calma. Elisa não sabia se aquele era Alfredo. Ela só sabia que aquele era o homem que dona Iracema, com todas as fibras de seu ser, amara. Desenvolvimento, a resposta. No dia seguinte, com o coração batendo na garganta, ela entregou o desenho à idosa. Dona Iracema pegou a moldura com mãos que tremiam violentamente. Ela olhou, e seu rosto, marcado por quase 9 décadas de vida, se transformou. Os olhos, embaçados pela idade, se encheram de lágrimas claras, mas um brilho intenso, jovem, irrompeu neles. Alfredo, ela sussurrou, a voz um fio de emoção pura. Meu Alfredo, você voltou. Ela passou os dedos trêmulos sobre o vidro, sobre o rosto desenhado. É ele, exatamente como ele era no nosso melhor dia. Ela olhou para Elisa, e naquele olhar havia uma gratidão tão profunda, tão avassaladora, que era quase insuportável. Você não desenhou um rosto, minha filha. Você me devolveu meu amor. Como você fez isso? Elisa, também chorando, só conseguiu balbuciar a verdade. Não fui eu, dona Iracema. Eu só entreguei as minhas mãos. Alguém me guiou. Dona Iracema acenou, entendendo mais do que as palavras podiam dizer. Eu sabia. Você não está só. Você nunca esteve. A cena era tão poderosa que Clara, a neta, não conseguiu conter-se. Com a permissão da avó, filmou a reação dela. Postou em suas redes, com uma legenda simples e poderosa. Uma artista chamada Elisa fez o impossível. Desenhou meu avô, Alfredo, apenas a partir da memória da minha avó. O resultado não é um desenho, é um milagre do amor. Elisa Artes. Elisa nem sabia da publicação. Ela voltou para seu quarto, transformada. A experiência havia lavado sua alma de toda a dúvida. Ela havia tocado uma vida de forma tangível. Isso era arte, isso era propósito. Clímax, a transformação. Mas então, o inesperado aconteceu. O telefone de Elisa, que por anos fora mudo, explodiu. Vibrações incessantes. A postagem de Clara viralizou, não como viralizam os memes, mas como viralizam as coisas que tocam a ferida comum da humanidade, a saudade, o amor que transcende a morte. O perfil de Elisa foi inundado. As mensagens eram profundas, urgentes. Elisa, você pode desenhar meu irmão que perdemos? Minha mãe tem Alzheimer e não se lembra mais do rosto do meu pai.
Perdi meu bebê. Você poderia me dar um rosto para amar? O que o mundo digital antes ignorara, a profundidade, a humanidade crua da arte de Elisa, era exatamente o que ele agora clamava em alto e bom som. Deus, na sua sabedoria silenciosa, havia usado a própria rejeição do sistema como uma incubadora. Enquanto todos buscavam velocidade, Elisa, na sua solidão forçada, aperfeiçoava a lentidão. Enquanto todos buscavam o brilho superficial, ela cavava a profundidade. E quando o momento exato chegou, não foi um projeto de marketing que a lançou. Foi um ato de puro amor e serviço, nascido de um coração quebrado e disposto a tentar o impossível. Deus não a tornou famosa. Ele a tornou necessária. A invisibilidade não tinha sido um erro, tinha sido o treinamento. A sensibilidade não era um defeito, era o instrumento. A fé minúscula que sobreviveu à dúvida era a antena. Elisa, a garota que o mundo não via, tornou-se Elisa, a artista que o mundo procurava para curar suas dores mais profundas. Assim, a resposta para a oração desesperada de uma artista desconhecida não veio na forma de um contrato. Veio na forma de uma idosa, com uma memória que se apagava. Porque Deus, em sua economia perfeita, sempre conecta a dor de um ao propósito do outro. A dor de Dona Iracema era a solidão da saudade. A dor de Elisa era a solidão da incompreensão. Deus transformou uma na resposta para a outra. Conclusão, o chamado. Se você chegou até aqui, pare, respire. Essa história não é sobre uma artista viral, é sobre você. Talvez você se sinta exatamente como Elisa se sentia. Talvez seu talento, sua sensibilidade, sua maneira única de ser pareça um obstáculo neste mundo barulhento e rápido. Talvez as portas estejam fechadas. Você se pergunta, por que tenho esse dom se ninguém o vê? Ouça bem, o que ninguém enxergava, Deus transformou em resposta. O período de invisibilidade não é um descarte. É a sala escura onde a revelação acontece. É o deserto onde você aprende a depender da água que não vem dos poços humanos. A sua suposta fraqueza é o material bruto do seu milagre. Então, se você está na fase do quarto escuro, da parede de tijolos, não desista. Aperfeiçoe o seu dom na obscuridade. Continue. Faça com excelência, mesmo se a única plateia for o céu. Porque há outros olhos te observando. Eles veem o que ninguém vê. E quando a sua Dona Iracema aparecer, a dor específica que só você pode aliviar, você estará pronto. E tudo fará sentido. Você sairá da sombra não para brilhar por brilhar, mas para iluminar um caminho para os outros. Essa mensagem tocou o seu coração? Então isso é um sinal. É para você. Escreva nos comentários. A minha hora vai chegar. Vamos criar uma corrente de fé.